Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer muito grande a gente estar aqui, certo? Nesse momento, de mais um momento grande, importante de conversa aqui no canal do YouTube da Sede. E hoje a gente tem uma convidada especial para estar com a gente, né? Que é Lilian Bacic. Daqui a pouco eu apresento. Oi, Lilian, tudo bom? Bom Né? dia, tudo Eu vou bem? apresentar a Lilian daqui a pouco. E temos também Isabela aqui, nossa intérprete, que vai estar junto com Tiago e Máurea, né, fazendo esse trabalho maravilhoso, né, de acesso a todos os estudantes da nossa discussão aqui de hoje. Então, meu sinal, certo, na Libras, é esse sinal aqui. E eu sou Ana Selva, como eu disse a vocês, secretária executiva de Desenvolvimento da Educação da Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco. Deixa eu apresentar para vocês Linha, que hoje a gente está aqui num bate-papo, que eu acho que vai ser muito importante, sobre a questão do ensino híbrido. Então, para a gente isso é uma temática hoje muito atual, né? E assim, um desafio para todos nós professores, né? Especialmente da educação básica. E aí, Lília, ela é doutora em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela USP, certo? Mestre em Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo, bióloga da Mackenzie e pedagoga pela USP. É organizadora dos livros Ensino Híbrido, Metodologias Ativas para a Educação Inovadora e STEAM em Sala de Aula, diretora da Tríade Educacional, empresa com foco na formação continuada de professores. Então, Lília é uma das pessoas que eu digo uma referência hoje no Brasil, nessa discussão e nesse estudo mesmo sobre os desafios do ensino híbrido, sobre o que é o ensino híbrido, sobre como a gente pode, vamos dizer assim, garantir qualidade das aprendizagens trabalhando com o ensino híbrido. E como todo mundo está vivendo esse momento, a gente sabe que o ensino híbrido ele vai se tornar uma realidade, né, muito, vamos dizer assim, forte para todas as redes no nosso retorno às aulas presenciais. Né? Então, é um prazer muito grande, Linha, a gente estar aqui com vocês, né? Nós, professores aqui do estado de Pernambuco, né? Uma alegria a gente poder estar conversando com você sobre questões que hoje são desafiadoras para todos nós, professores, que prezamos tanto, certo? O presencial em sala de aula, e que, de fato, não é uma realidade aqui nossa, o ensino híbrido. Então, a gente vai fazer, gente, um bate-papo, certo? Eu vou estar conversando, levantando algumas questões para a Lilian, ela vai estar respondendo. Vocês que estão aí no canal da Sede também podem fazer questões, a gente também vai estar trazendo questões de vocês, né? Porque eu acho que a ideia hoje é que a gente possa aprender muito. Né? Então, vamos embora, tá certo, Lilian? Tá Vou certo. conversar com você. Então, assim, a primeira questão que eu tenho, Lilian, para você, é que nesse momento a gente tá muita gente falando, né? Todo lugar que você for abrir alguma coisa, você vai ver alguém falando sobre ensino híbrido, né? Fazendo a referência a essa mistura que existe entre momentos presenciais e momentos online, certo? E eu vejo, né, que no livro que você trouxe, que é esse livro, até trouxe aqui a capinha dele para mostrar, que é do ensino híbrido, personalização e tecnologia na educação, que foi organizado por você, pelo Adolfo Neto e pelo Fernando Trevisani, vocês colocam que a expressão ensino híbrido está enraizada em uma ideia de educação híbrida, em que não existe uma única forma de aprender, que a aprendizagem ocorre em diferentes espaços e de diferentes formas. Então, assim, para a gente bater o centro, né? O que é que significa exatamente o termo educação híbrida, Lívia? Muito obrigada, Ana Selva. Bom, primeiro, uma alegria poder estar aqui com vocês, né? É uma alegria muito grande saber que a gente pode chegar a tantas pessoas no estado. Muito bom a questão da gente poder ter essa acessibilidade. Então, agradeço também aos intérpretes, a Isabela. Meu nome é Lilian, esse é o meu sinal. E adoro poder estar por perto de vocês e a gente poder trocar sobre esse tema. Realmente, Ana, a gente tem percebido que o que mais a gente ouve falar hoje no Brasil, e eu vou dizer até no mundo, porque é algo que está todo mundo, todas as escolas pensando, né, nesse retorno às aulas presenciais e todas as dificuldades, aí as questões de segurança sanitária mesmo, né, para esse retorno, e
além dessas questões, a gente tem que ter uma preocupação pedagógica, né, óbvio, a gente está preocupado com essas aprendizagens e como é que a gente pode chegar mais perto dos alunos. E a ideia de educação híbrida, apesar dela estar tão em voga atualmente, tão falada atualmente, ela é uma ideia que deveria, né, se manter na educação, já existe há muito tempo e deveria se concretizar mesmo como uma possibilidade da gente entender a educação como algo muito mais amplo do que muitas vezes a gente encontra tradicionalmente na nossa cultura escolar do que é a escola. O que é esse contexto, né? O que esse conceito de educação híbrida traz para a gente como reflexão? Educação híbrida significa, acima de tudo, entender que as pessoas são diferentes, e que as pessoas sendo diferentes, a mesma aula para todo mundo, se a gente tivesse numa sala de aula física, que a gente não tivesse vivendo o que a gente está vivendo hoje, já seria um conceito importante. Por quê? Se as pessoas são diferentes e elas aprendem de forma diferente, uma aula de um para muitos, que a gente fala, né, o mesmo professor com a mesma aula para todo mundo, ele já não consegue atingir a todos, né? Quando a gente analisa esse conceito de educação híbrida, é a gente entender que se a mesma aula não serve para todos, existem diferentes formas de aprender. E quanto mais a gente variar esses formatos de desenhar uma experiência de aprendizagem para o aluno, mais a gente consegue atender a todos. Então, por exemplo, a gente tem alunos que são muito mais visuais. Quanto mais eles tiverem imagens, às vezes um vídeo, ou alguma atividade que estimule essa aprendizagem mais visual, mais vai atender esses alunos. Outros alunos têm uma característica de aprender melhor de uma forma expositiva. Então, quanto mais eu tiver alguém que expõe o conteúdo para eles, mais eles aprendem. Enquanto outros preferem atividade mais mão na massa, né? Então, o conceito de educação híbrida considera como base isso. Se as pessoas não são iguais, se elas não aprendem da mesma forma, eu não posso oferecer a mesma aula para todo mundo. Eu tenho que variar as minhas estratégias, né? Então, acho que, em base, a gente tem isso como uma questão importante. Quando a gente olha para a BNCC hoje, e a gente percebe que a BNCC já traz para a gente uma ideia de que eu tenho que desenvolver competências gerais, e que essas competências, eu tenho lá a competência 1, que é o conhecimento, sim, muito importante, mas eu também tenho colaboração, eu também tenho empatia, responsabilidade, argumentação, então eu tenho outras competências que eu preciso desenvolver, e a educação híbrida dá essa possibilidade da gente pensar que eu tenho que ter diferentes caminhos para poder chegar até o aluno. É bem interessante isso, né? Você perceber exatamente essa multiplicidade de formas de aprender e de espaços de aprendizagem, né? Então, se existem múltiplas formas de aprender, também podem ser diversos espaços e vamos trabalhar nesses espaços. Mas uma questão que vem sendo, vamos dizer assim, recorrente é, por exemplo, Línia, se toda vez que a gente fala de educação híbrida, a gente tem que entender que o hibridismo sempre é uma mescla que envolve um dos espaços com mediação tecnológica. Ou a gente pode falar também da educação híbrida sem mediação, por exemplo, da tecnologia em algumas situações. Como é que você fala para a gente sobre isso? Então, Ana, a gente tem dois jeitos de olhar para essa questão, né? A gente tem um olhar que é bem específico, que é a nossa pesquisa do ensino híbrido, né? Que nós tentamos colocar aí de uma forma bem estruturada nesse livrinho verde que você mostrou, né? Que é olhar as diferentes questões que estão envolvidas quando a gente incorpora os recursos digitais a uma escola, a uma rede, a um país, né? Incorporar recurso digital, muitas vezes pode parecer, eu tenho que ter um computador por aluno, se eu não tiver um computador por aluno, eu não consegui inserir uma ideia de ensino híbrido, né, que é a ideia do blended learning, né, o original no inglês é o blended learning. E isso um espaço para a gente olhar. Então, um espaço que está mediado pelas tecnologias digitais. Então, este é um conceito. O outro conceito, que é o conceito mais amplo de educação híbrida, é que
sim, na educação híbrida a gente vai considerar que um espaço pode ter a mediação digital, mas a gente pode ter outros tipos de mediação. Por isso essa ideia mais ampla de uma educação híbrida, que pode considerar esse retorno às aulas, por exemplo, considerando o digital, mas também considerando que o professor tem que ampliar os formatos dele de envolver o aluno nessa aprendizagem, né. Então, a ideia do digital, ela é muito interessante naquelas situações em que a gente tem esse digital à mão. Eu gosto muito de trazer essa discussão, sabe, Ana, porque senão fica parecendo que se a gente não tiver o digital, pronto, não dá para a gente pensar, nessa educação híbrida, né. É óbvio que quando a gente fala numa cultura digital, o que a gente mais queria é que o país inteiro estivesse muito conectado e que a gente conseguisse que em todos os lugares as pessoas estivessem conectadas. Hoje eu tenho feito muitas conversas com muitas secretarias estaduais e municipais, e aí fica parecendo que a gente não vai conseguir fazer nada se a gente não tiver um computador por aluno. E a gente sabe que há uma dificuldade de conexão até de antena, de chegar sinal em alguns locais, né, então não é nem uma questão que a gente consegue resolver rapidamente, né. Então, como é que a gente consegue trazer essa aprendizagem híbrida em diferentes formatos, né? Então a gente sabe que algumas redes, acho que foi o caso de vocês também, um acesso à TV naquelas localidades em que a TV ficasse mais fácil, um acesso a ambientes digitais como um Google Classroom, algum ambiente que pudesse chegar mais perto, mas a gente ainda tem áreas rurais que, por exemplo, esse material tem que chegar impresso, né, que você não consegue levar, não tem conexão, você não consegue levar. Então, o que eu penso que é um movimento da gente entender esse híbrido de um jeito bem expandido, é a gente pensar o quanto a gente consegue oferecer para que esse aluno tenha condições de cada vez mais desenvolver um protagonismo, ser estimulado a desenvolver uma mentalidade de crescimento, um pensamento científico, algo que vai provocar esse aluno, e que a gente possa, no retorno, organizar essas aprendizagens e não voltar para um retorno em que, agora voltou todo mundo para a sala de aula para ter uma aula expositiva o tempo inteiro, né. Então, a gente ampliar esses formatos de aprender e dar condições para esses alunos aprenderem com os recursos que eles têm à mão. Eu acho que a gente conseguir fazer esse desenho, de entender que esses alunos vão ter diferentes realidades e que a gente tem que tentar contemplar essas diferentes realidades. Então, só para fechar a sua pergunta, o digital é importante no ensino híbrido? É, quando a gente fala no ensino híbrido é. Mas quando a gente fala neste olhar de educação híbrida, que é algo mais amplo, se houver o digital, é interessante, mas se a gente tiver outros recursos, esses recursos também vão cumprir esse papel. Eu acho que é muito por aí mesmo, sabe, Linha? No sentido assim, que o importante é que a gente acesse ao estudante, né? Que o estudante tenha acesso a aprendizagens e que junte aquilo que você falou lá no início, né? As formas de aprender, né? Então, como é que eu também me relaciono com essas formas de aprender para que, de fato, faça sentido, né? E que aí você tem que olhar um todo, tem que olhar o que é que se tem, o que é que se pode fazer, como é que se chega aos processos de aprendizagem dos estudantes. Eu acho que, de fato, é um momento bem, vamos dizer assim, bem importante, né? Para que a gente não saia, não, agora tem que ser tudo com um ambiente digital também, e na prática a gente não transforme a educação, que eu acho que a gente tem um grande momento para repensar o processo de ensino e aprendizagem, né? Eu acho que é por aí. E aí, assim, Lilian, nessa perspectiva que a gente está falando aqui, certo? De educação híbrida, né, de ensino híbrido, quais são os grandes desafios, né? Você já falou de alguns, como a questão do acesso, não só a equipamentos, mas também a própria internet, né? Mas, assim, que desafios que você pode colocar para a gente como sendo desafios importantes quando a gente pensa efetivamente em trabalhar com a tecnologia, né? Com o ensino híbrido, trazendo também o ambiente digital? Bom, a gente tem muitos desafios, né, e eu considero que os principais desafios, estão relacionados aos papéis, né, o papel da tecnologia e o papel do professor, né. Muitas vezes a gente ouve falar: mas se a tecnologia chegar na sala de aula, então a gente vai substituir o papel do professor, a tecnologia vai fazer o papel do professor, principalmente se a gente, pensa numa tecnologia que está ali como videoaula, né, então, é uma tecnologia em que alguém está explicando alguma coisa. Então, se alguém está explicando no vídeo, eu substituo o papel do professor. Então, eu gosto muito de trazer
a questão de esse novo olhar para a educação que você fala, né? Quer dizer, um desafio de repensar essa educação. Para isso, a gente, em primeiro lugar, tem que entender que o papel da tecnologia, ela precisa estar com esse aluno que tem esse acesso como algo que garanta uma produção de conhecimento. Existe um termo, né, traduzido, fica prosumidor, que é, o aluno não é só consumidor da tecnologia, né? Então, por exemplo, uma live como essa, as pessoas que estão assistindo estão consumindo algo pronto, mas a gente espera que na escola o aluno possa produzir com o uso do digital. Então, que ele possa produzir desde algo muito simples, como fazer um mapa conceitual ou escrever alguma coisa quando está interagindo com a tecnologia, até ele produzir um vídeo, ele produzir um documentário, ele colocar aquelas aprendizagens dele potencializadas pelo uso do digital. Então, este é uma primeira questão, que é, o digital não é para entregar tem que ter um joguinho, ou tem que ter alguma coisa para o aluno usar, não, é para ele produzir, né? Então, esse é o primeiro papel, porque muitas vezes, se a tecnologia fica só como entrega, ela reduz demais o potencial dela, né, e reduz a algo expositivo, não é isso que a gente acredita, né. Então, o primeiro ponto é esse, rever o papel da tecnologia. Revendo o papel da tecnologia, a gente entender que informações a tecnologia pode dar para a gente, né. Então, se tudo bem, eu entendi que eu quero entregar ali um vídeo para esse meu aluno assistir, ok, o que ele vai fazer com esse vídeo? Como é que ele vai interagir com esse vídeo? Ele vai ter um formulário que ele vai responder, indicando os pontos principais que ele entendeu do vídeo? Ele vai ter algo que ele vai, além de ver o que ele entendeu, como é que ele relaciona aquilo com um conhecimento, ou como ele relaciona aquilo com a vida dele, né? Então, essas informações auxiliam o professor a pensar na experiência de aprendizagem que ele vai oferecer para esse aluno. A gente fala que o uso da tecnologia conectado ao que o professor faz em sala de aula, participa daquilo que contribui para a personalização. E personalizar não é individualizar, é pegar estes dados e falar, olha, o meu aluno aprendeu melhor por este caminho. Então, se eu já sei que ele aprende melhor assim, o que eu levo disso para a minha aula presencial? Ou, eu percebi que meu aluno apresentou dificuldade nesse aspecto, o que eu levo disso para a minha aula presencial? Então, não são coisas separadas. Quando a gente fala do ensino híbrido com o uso do digital, a gente tem que pensar na conexão, porque se forem coisas separadas, elas realmente não vão potencializar a aprendizagem desse aluno. Para potencializar, eu tenho que entender o que meu aluno fez no digital e pensar de que forma eu incorporo isso na minha aula, né? Então, esta conexão ela é essencial. Para isso, eu mudo o meu papel. Eu deixo de ter um papel de alguém que vai lá ter uma aula expositiva e vai falar, sem entender como é que esta fala está impactando a aprendizagem dos alunos. E eu também mudo o papel do estudante, que deixa de ser alguém que fica sentado, recebendo conteúdos, né, como se fosse o que a gente fala, uma tábula rasa, né, eu não sei nada, se alguém não me falar, eu não sei nada, e a gente entende que ele sabe sim, ele tem muitas aprendizagens que podem ser conectadas com as aprendizagens escolares, né. Então, essa mudança de papel da tecnologia, papel do professor, papel do aluno, e papel do espaço em que isso está acontecendo, são desafios muito importantes. Isso sem falar na avaliação, que a gente pode deixar aí para uma próxima pergunta. Veja, eu acho a sua tua fala assim tão importante, porque eu acho que, de fato, né, a gente vem trabalhando muito na perspectiva de pensar em como produzir esse material digital. E eu acho que na hora que a gente passa para essa etapa de ensino híbrido, a gente não pode mais pensar só nesta produção, mas sim no papel desse estudante e como é que ele processa essas informações, como é que ele aprende, para poder isso ressignificar o meu trabalho como professor, tanto usando o digital ou sem usar o digital no presencial. Então, eu acho que esse é um ponto assim que eu acho que é muito importante, sabe, Línia? Porque eu acho que mostra a grande importância do papel do professor, mesmo com o uso de tecnologias, né, de ambientes digitais. E eu digo a você assim que aqui em Pernambuco os nossos professores eles têm dado um show, né? Eles têm realmente assim se reinventado dentro desse processo,
buscado todos os caminhos possíveis em termos de possibilidades de acesso, possibilidades de chegar a esse estudante. Então, assim, tem sido muito desafiante para eles, mas eu acho que é muito bom que a gente possa escutar esse olhar, né? A gente está num momento muito de produção, mas quando a gente passa para a questão mesmo, assim, da gente pensar nesse ensino híbrido, a gente vai ter que pensar muito nesse estudante, como é que ele também produz conhecimento, né? Eu acho que retoma fortemente esse papel, né, do professor na sala de aula, na escolha, na curadoria dos materiais que Exato, estão sendo exato. oferecidos, né? O que é que ele propõe para o estudante que faça sentido para esse estudante. Eu acho que esse é bem, bem importante. E aí você fala de um ponto especial, que é o papel ativo, a atividade do estudante, né? Uhum. E aí, no teu artigo, né, Aprender e Ensinar com Foco na Educação Híbrida, que você escreveu com o Mourão, vocês colocam que a educação híbrida precisa ser pensada no âmbito de modelos curriculares que propõem mudanças, né, privilegiando a aprendizagem ativa dos estudantes. E aí eu gostei muito desse termo, aprendizagem ativa. Né? Então, assim, você pode nos esclarecer, falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre essa Claro, questão da aprendizagem ativa? sem dúvida. Isso é o que eu mais venho defendendo, Ana. Eu fiquei em escola, né, até para contar um pouco para vocês, porque às vezes a gente fica com aquela dúvida, mas é fácil ela falar isso, né? Ela fez a pesquisa dela lá no doutorado, né? Então eu gosto muito de compartilhar que eu comecei a trabalhar em escola com 18 anos, como professora de educação infantil. Fiquei 30 anos trabalhando em escola, né? Não só assumi como professora, né? Desde o infantil até o ensino médio, professora em sala de aula. Depois eu assumi um papel de coordenação na sala de aula, para agora trabalhar com formação de professores, né? Tanto na educação superior como na graduação e na pós-graduação. E eu falo assim, o que eu falo, às vezes algum professor fala, mas isso não funciona. Eu falo, funciona. Já estive em sala de aula e nem tinha tecnologia na época e funcionava, né? Então, eu gosto muito de trazer essa minha vivência, né? E quando a gente fala, e há muito tempo, eu venho trabalhando com essa perspectiva de uma aprendizagem mais ativa, né? E eu gosto muito de começar um pouco falando sobre isso, que qual é a concepção dessa aprendizagem mais ativa, né? Muitas vezes, né, a gente pensa, nossa, mas como assim a aprendizagem mais ativa agora? Se o professor está lá, ele explica o conteúdo, e depois que ele explicou, ele fala, abram o livro de vocês ou façam essa atividade, não é ativa? E aí, a concepção de aprendizagem ativa, ela vai além disso, né? Por quê? O professor colocar o aluno em atividade significa ele mobilizar, né? A gente fala mobilizar esses processos cognitivos que levam o aluno a se conectar com o conteúdo. E isso não é numa aula expositiva apenas. Veja que eu não estou tirando a aula expositiva dizendo, não, nunca mais. Não, não é isso. Mas, na maior parte das vezes, a gente pode colocar esse aluno em ação. Colocar aluno em ação como? Quais são os conhecimentos prévios que esse aluno tem sobre esse conteúdo? Como é que eu posso conectar esse aluno com um contexto do que eu vou trabalhar agora? Né? No nosso curso de pensamento científico, com certeza deve ter algum professor que faz parte aqui do curso, a gente fala muito sobre isso, sobre mobilizar os interesses deste aluno, né? Mobilizar os interesses desse aluno em relação àquilo que a gente precisa trabalhar em ciências, em matemática, em linguagem. A gente não está tirando a importância dos componentes curriculares e das áreas de conhecimento, mas mobilizar esse aluno, colocar esse aluno para refletir sobre a aprendizagem. E isso é algo que os professores, e aí a gente de novo fala a importância do papel desse professor, porque um bom professor de história, ele sabe o que esse aluno, o que ele quer mobilizar nesse aluno, né? Um bom professor de ciências sabe o que ele quer mobilizar nesse aluno. Então, não é qualquer professor. E mesmo quando ele utiliza o digital, né, Ana? Eu vou usar o digital, eu não preciso ficar produzindo os meus vídeos. Eu não sei gravar um vídeo, eu não preciso fazer isso, eu posso fazer uma boa curadoria. A gente tem hoje uma gama de possibilidades de vídeos já prontos, de documentários já prontos, eu posso mobilizar isso. E eu também posso mobilizar o meu aluno para fazer essa produção.
sabe? Então, olha, se o aluno, imagine, se o aluno de uma escola, né, produz um vídeo para explicar, sei lá, para explicar a fotossíntese, ele faz um vídeo muito bem feito, por que que este vídeo não pode fazer parte do catálogo de vídeos da rede, que outros alunos vão aprender com o estudante também? Então, essa aprendizagem ativa é uma aprendizagem que conecta o aluno com as habilidades e que coloca o aluno para que ele desenvolva as habilidades. Às vezes a gente pega lá na BNCC, tem uma habilidade da BNCC, diferenciar os seres vivos, sei lá, os vertebrados e os invertebrados, diferenciar. Aí o que acontece? O professor vai lá e diferencia. Olha, estão vendo a diferença? A ideia não é essa, a ideia é de que maneira que eu construo uma experiência para que o aluno diferencie. Então, essa mudança de olhar para uma aprendizagem mais ativa não está relacionada a colocar o aluno em movimento, está relacionada a colocar o aluno em mobilização cognitiva, em trabalhar com o conhecimento a partir do momento que ele se envolva nessa produção, né? Então, acho que tá aí o grande diferencial. E isso envolve tecnologia digital ou não, né? Não é essencial eu ter o digital. Eu posso colocar o aluno numa aprendizagem ativa, desenhando um bom roteiro. Eu sei que vocês também trabalharam, várias redes do país trabalharam com a produção de roteiros, envolvendo um roteiro, mas não um roteiro em que tem um texto e aí umas atividades para ele responder. Um roteiro que tenha a ação do aluno a partir deste conhecimento que a gente quer mobilizar. Joia, joia, Aline. Eu estou com duas perguntas que estão bem direcionadas, que já é do público aqui, que já estão bem direcionadas sobre essa questão que você tá colocando. Eu vou fazer as duas, porque eu acho que dá para você juntar. Então, tem da Cibele Farias, que ela coloca assim: a mediação tecnológica pode frustrar as expectativas de aprendizagem se eu, professora, não conseguir envolver meu aluno. Como posso trazer esse aluno para interagir em sala de aula? E tem essa outra também do Wellington Kleber da Silva, que é: o uso das tecnologias digitais vem auxiliar a aquisição dos conhecimentos dos estudantes e que eles tenham autonomia e protagonismo. Como ocorre a personalização do ensino? Muito bom. Nossa, duas perguntas muito, muito boas. Bom, em primeiro lugar, como é que eu mobilizo esse meu aluno? Eu tenho que gerar um propósito, né? Eu tenho que levar esse aluno a se interessar por esse conteúdo. E nem sempre é fácil a gente fazer isso. A gente sabe que os objetos de conhecimento, tem alguns que a gente fala, o aluno precisa aprender isso, mas nem sempre está tão próximo daquilo que ele já sabe fazer, né? Então, gerar um propósito, muitas vezes está relacionado a gente mostrar o contexto em que esse conteúdo se insere, né? Então, se eu estou falando ali, vamos supor, de materiais do dia a dia, gente, eu vou puxar para a ciência porque eu sou bióloga, quando vocês vão ver, eu sempre caio lá na ciência. Então, eu quero que o meu aluno conheça os materiais do dia a dia, que eu estabeleça uma reflexão para ele ir procurar os materiais dentro da casa dele, de que são feitos esses materiais, por que uma panela não é feita de papel e é feita de metal? Eu estou pensando aí nos anos iniciais, mas até no sexto ano, né? Por que eu uso um material e não outro? E eu trazer essas provocações. E aí, tentar colocar para esse aluno algo que ele precisa produzir. O aluno se sente muito engajado se ele precisa produzir algo, ou produzir um podcast, né, um áudio que ele pode produzir usando ali o WhatsApp mesmo, e ele produz um podcast, ou ele produzir um pequeno vídeo, ou ele tirar foto, ou ele desenhar, ou ele construir alguma coisa. Quando a gente envolve o aluno para produzir alguma coisa, a gente consegue fazer esse aluno ter mais vontade de se envolver com o conhecimento. Se a gente diz, olha, presta atenção no que eu vou explicar e depois faz uma atividade, isso às vezes não gera o mesmo engajamento do que a gente provocar esse aluno para produzir alguma coisa. Principalmente se ele puder produzir em colaboração. E aí a gente pode pensar, nossa, mas em colaboração, como é que eu vou fazer isso se ele tá, né, ainda não está na sala de aula, tem esse distanciamento? Com certeza eles devem estar jogando juntos, conectados, né, ou ali no WhatsApp trocando ideias uns com os outros. Então a gente pode provocar para aquele aluno que tem condições de falar com os outros colegas mediados pelo digital, que ele possa fazer isso. Então, uma das maneiras de eu engajar é colocando esse aluno para produzir alguma coisa. Principalmente se essa produção tiver um propósito. Então, por exemplo, olha, vocês vão produzir alguma coisa, vocês são alunos do 8º ano,
eu preciso ajudar aqui a rede a produzir alguma coisa para o meu aluno do quinto, né, ou do sexto. Como é que a gente pode produzir sabendo que o interlocutor vai ser um aluno mais novo, né? Então, a gente ajuda esse aluno a ter um rigor e a ver propósito nessa produção, tá? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, quando a gente fala em personalização, eu utilizo muito como referência um autor espanhol, que é o César Coll, né? Acho que talvez quem já estudou um pouco, né, na pedagogia, na licenciatura, a gente ouve muito falar do César Coll. E o César Coll traz um conceito de personalização que não é individualização, né? Não é uma personalização que eu falo, olha, mas eu tenho 40 alunos, como é que eu vou personalizar? Fazer uma aula para cada um? Parece que dá uma sensação de impotência, né? Eu não vou conseguir fazer isso. Então, o César Coll traz uma ideia de personalização que é que experiências de aprendizagem eu tenho que desenhar para essa turma? Como é que essa turma aprende melhor? Como é que esse meu grupo de alunos aprende melhor? Bom, eles se engajam muito quando eles têm que produzir alguma coisa no concreto mesmo, não na massa, construir alguma coisa, tirar foto daqueles, eles se engajam. Então, esta é uma experiência de aprendizagem que envolve esses meus alunos, é um jeito que eles aprendem melhor. Então, a personalização está muito relacionada em desenhar experiências de aprendizagem que se conectem com esses meus alunos reais, né? Não com aquele meu aluno ideal, mas com o meu aluno real. O meu aluno real tem tecnologia na casa dele, ele consegue acessar, então que experiência que eu vou desenhar para ele? O meu aluno real não tem, é de uma zona rural, ele não tem acesso, então que experiência eu preciso desenhar para ele? Então, a personalização está muito relacionada a conhecer os meus alunos, né? E a partir do que eu conheço, eu desenho essas experiências. Perfeito, Lino. Inclusive, a gente vê que as experiências assim muito efetivas que a gente tem tido na rede são exatamente daquelas que os professores dos próprios alunos mantiveram canal com os estudantes e aí viram para o melhor canal de comunicação. Né? E, de fato, o melhor canal é aquele que todos conseguem ali se comunicar e acessar. E, assim, acho interessante porque na tua fala, tu respondesse também outra pergunta da Enedina Cristina da Silva, que era exatamente sobre essa questão da personalização, mostrando que a personalização não é essa, um para cada um, porque senão eu, como professora, não dava conta, né, numa turma, mas sim de você olhar para a sua turma e você pensar em como essa turma aprende melhor, e inclusive as possibilidades de variação que você tem à mão também, né, isso eu acho que isso aí também é um ponto que é importante. E aí, Lívia, veja, muita gente aqui está me perguntando assim, Ana, pergunta também a ela sobre que está até uma questão aqui que a Sumaia também fala, Sumaia Almeida Ramos, que é qual a relação entre ensino híbrido e as metodologias ativas. Né? Então, tem muita gente aqui já entrando com essa conversa aí, para a gente botar as metodologias ativas aqui na nossa conversa. Muito bom, muito bom. E eu vi umas aqui no chat também que estão muito boas, fiquei com vontade também depois de passar por elas. Vamos, sim, essa daqui já foi do chat, que é a Sumaia Almeida Ramos. Muito bom. E aí tem umas de personalização aqui, falando de salas homogêneas e salas heterogêneas, que eu acho que é bem, bem importante para a gente retomar. Quando a gente fala no ensino híbrido e as metodologias ativas, a gente tem que imaginar as metodologias ativas como um grande guarda-chuva, tá? Então, imaginem aí como se fosse esse grande guarda-chuva que está significando que o aluno é o nosso foco. Então, quando a gente fala em aprendizagem, a gente está colocando o aluno no centro do processo, eu preciso conhecer esse aluno, e até uma pergunta aqui do chat, uma avaliação diagnóstica é importante? Muito importante, quando a gente fala em avaliação formativa, a diagnose, né, você saber como é esse aluno, você precisa saber a cada semana, às vezes, né, não é nem só uma diagnóstica de começo do ano, né, então, as metodologias ativas são esse grande guarda-chuva, em que eu conheço meu aluno, eu penso nas experiências que eu vou desenhar, e eu desenho experiências de aprendizagem que colocam o meu aluno em ação. Dentro deste grande guarda-chuva, eu tenho algumas metodologias. Eu tenho, por exemplo, o ensino híbrido como uma metodologia que envolve o digital e o presencial, olho no olho. Então, o que tem de melhor no digital e o que tem de melhor no olho, sem digital. Né? Como é que eu conecto essas duas coisas? O ensino híbrido é uma delas, e a gente tem outras metodologias ativas. Por exemplo, eu já vi que tem alguém aqui do curso Pensamento Científico que falou, estou presente aqui, a aprendizagem baseada em projetos. Quando eu desenho um projeto com os meus alunos e participo de uma investigação,
é uma outra metodologia ativa. Quando eu ajudo esse meu aluno a resolver problemas, né, e aí não só problemas de matemática, mas a resolução de problemas do mundo real, é uma outra metodologia ativa. Então, a gente vai imaginar um grande guarda-chuva, que são as metodologias ativas, e várias possibilidades de eu trabalhar com essas metodologias ativas. O ensino híbrido é uma delas, tá? Então, é uma delas, hoje a gente entende que é uma das possíveis, principalmente porque a gente não vai ter todos os alunos na escola, né, logo de cara, a gente vai ter que organizar como esses alunos vêm para a escola, e aí, nessa ação, a gente tem metodologias ativas que são mais disruptivas por quê? Porque não é o comum a gente não ter todo mundo na escola, né, a gente entende a escola com todo mundo lá dentro. Então, é um jeito da gente conseguir driblar uma fase transitória de não ter todo mundo, mas que a gente possa levar como legado essa ideia de uma metodologia ativa, mesmo quando futuramente, espero que não seja um futuro tão distante, a gente consiga ter todo mundo na escola. Então, que a gente não perca essa concepção, né, de que a gente precisa saber como o aluno aprende, a gente precisa desenhar experiências de aprendizagem que atendam a todos os alunos, né. Né? Perfeito. A gente está aqui com algumas perguntas também que eu acho que são bem pertinentes, né? Que a Denise Gomes coloca. Considera que o ensino híbrido contribui para o processo de cooperação e solidariedade? Nossa, muito, muito, né? Quando a gente fala nessa ideia do ensino híbrido, existem alguns pontos, né, na própria concepção da ideia do híbrido, que são, então, como eu comentei, o protagonismo do aluno, o desenvolvimento da autonomia, né, a gente fala, mas como assim? Não, quanto mais a gente consegue desenhar roteiros, desenhar propostas, que esse aluno tenha que trilhar algumas experiências de forma mais autônoma, não é porque a escola está deixando de fazer o papel dela, é porque a gente acredita que se a gente não desenvolver a autonomia desse aluno, ele sempre vai ficar dependente, né, o que que eu tenho que fazer agora? Qual é o próximo passo? O que que eu faço? E desenvolver essa autonomia não é dizer faz do jeito que você quer, não, é entregar alguns passos em que esse aluno consiga entender qual é a rota para ele se relacionar com um determinado objeto de conhecimento. Então, protagonismo, autonomia, colaboração, né? Então, o que que a gente entende na ideia do ensino híbrido? Quanto mais a gente conseguir aprender com o outro, né? E aí eu gosto muito da ideia de um teórico da aprendizagem, que é o Vygotsky, né? Que fala da importância da aprendizagem com o outro. Muitas vezes, aquilo que o professor apresenta, ou numa explicação, uma discussão, não é tão bem entendido por um aluno, quanto um colega explicando para ele aquele mesmo conteúdo, né? Porque né, o par consegue falar na mesma linguagem e se aproximar mais de um colega do que, às vezes, o professor, dependendo do conteúdo que ele está trabalhando. Então, quando a gente pensa, Caio, quando a gente pensa na colaboração, a colaboração é essencial nesse processo. E aí, teve até uma fala de um colega aqui no chat que falou: "Ah, então se eu tiver turmas homogêneas, é melhor do que ter turmas heterogêneas?". Não, de jeito nenhum. Quanto mais heterogêneas, mais diversificados forem os alunos de uma turma, mais a gente gera aprendizagem, né. Porque quando a gente pensa em colaboração, a gente tem, eh, é beneficiado quem aprende com o par, mas é beneficiado também quem ensina, porque professores que estão aqui sabem muito bem que quando a gente sai da graduação e a gente vai assumir uma turma para lecionar um determinado conteúdo, a gente fala: "Nossa, eu tenho que estudar muito, porque saber para mim é uma coisa, mas saber para auxiliar o outro a aprender, demanda muito mais, estudo, né". Então pensa, quando a gente coloca os alunos para trabalharem juntos, aquele aluno que também vai ajudar o colega ou vai explicar para o colega alguma coisa, ele também tem que aprender muito mais para poder ter condições de ensinar o outro. Então vejam, os dois aprendem nesse processo, né. A gente implementou uma proposta de ensino, se bem que acho que até tem uma pergunta sobre isso que a gente ia falar um pouquinho, mas a gente percebe que as crianças, elas se sentem muito felizes quando elas podem colaborar com o colega, e elas sentem que elas aprenderam mais, né. As crianças falam: "Olha, eu aprendi muito mais quando eu tive que, ensinar o meu amigo". Ela acha que ela teve que ensinar, na verdade a gente está falando de colaboração, né. Então acho que esse é um ponto bem Perfeito, Lívia, importante. perfeito.
né? Eu acho que é exatamente essa aí que a gente vai entrar, que já tem também aqui a pergunta da Ana Paula Moreira, que vai na mesma direção, que eu acho que está todo mundo agora aqui bem curioso para escutar você falar um pouquinho sobre experiências já implantadas, né, com o ensino híbrido, né, aqui no nosso Brasil, em escolas que você conheça, né? E a Ana Paula Moreira, ela traz exatamente também a pergunta nessa mesma direção, que ela coloca, nesse momento, qual o modelo sustentado de ensino híbrido que seria mais aplicável para o nosso atual formato de educação? E aí eu Uhum. acho que a gente está com essa oportunidade, Lilian, de ter você aqui, com a experiência que você tem, para você também falar um pouquinho para a gente dessas experiências que já tem, seja em todas as etapas que você, né, de ensino, modalidades, que você possa trazer para a gente, que vocês acham que contribuam essas experiências para que a gente possa refletir também e construir as nossas Uhum. próprias, né, vivências e experiências, olhando para esse nosso estudante, não é isso? Muito bom. Bom, Ana, primeiro eu vou começar de trás para frente, quando você disse para que a gente possa construir as nossas próprias. Eu acho que isso é fundamental, né? A gente, quando nós escrevemos, né, todos os autores que participaram da escrita desse livro do ensino híbrido, nós nos inspiramos em abordagens que eram utilizadas em outros países, né? Então vamos conhecer. Só que quando a gente olhou para essas abordagens, a gente falou, bom, funcionaram naqueles países, naquela realidade. Nós aqui precisamos construir as nossas próprias experiências, né, que foi o que nós fizemos. E eu também acredito que mesmo sabendo que existem experiências pelo país, né, e eu vou comentar algumas, em cada estado, em cada município, e vou dizer mais, às vezes em cada escola, a gente precisa construir as experiências que façam sentido para aquela comunidade, né. Não dá para a gente dizer: "Olha, a gente tem agora a salvação tá aqui, ó, desse jeito todo mundo sai fazendo igual". Não, essa recriação, né, a gente poder olhar para cada uma das realidades e pensar o que que faz sentido para essa realidade, é o que realmente vai atender melhor aos nossos alunos. Eu vou trazer 2 experiências como exemplo, e que são experiências, que aconteceram, essas 2 experiências aconteceram no Rio de Janeiro, na rede pública do Rio de Janeiro, uma no ginásio experimental carioca, que é da rede estadual, e uma numa escola municipal que foi acompanhada por um dos professores do nosso grupo. No ginásio experimental carioca, eh, essas professoras, né, a gente até tem uma live que nós fizemos no canal do Ensino Híbrido, depois eu compartilho também com vocês, se vocês quiserem compartilhar com a rede. Essas professoras que participaram dessa implementação no ginásio experimental carioca, elas tinham uma realidade de alunos que não, que se envolviam com o conteúdo, mas não tanto quanto elas gostariam, e elas começaram a utilizar essa abordagem em sala de aula com 2 professoras planejando junto. Isso eu acho que tem uma potência muito grande, né, a gente desenvolveu até na Secretaria Municipal em Ponta Grossa, com um grupo de professores de lá, essa coisa de planejar junto, e a gente percebeu o potencial dessas aprendizagens, né. Então, como é que essas professoras implementavam a proposta em sala de aula? Elas não tinham computadores para todo mundo, a gente sabe que isso é uma realidade das redes, e a gente não acredita que a gente precisa ter um computador para cada um. Vejam que não é um jeito: "Ah, vamos dar um", não, a gente não acredita, a gente acredita que quando a gente está falando de ensino híbrido, não, a gente não está falando de um computador por aluno, mesmo porque, como a gente já falou antes, a colaboração é algo para a gente muito importante, né. Então, como é que elas desenvolviam as propostas? Elas organizavam a sala de aula delas em estações, né, estações de trabalho. Numa das estações de trabalho, elas tinham computadores, e aí os alunos trabalhavam, tinham 3 ou 4 computadores em sala de aula, e os alunos trabalhavam com os computadores. Em outras estações, elas tinham outras propostas, todas dentro do mesmo tema da aula, né. Então, um grupo está trabalhando com o computador, o outro grupo está trabalhando, com, estratégias mais mão na massa, né. Em matemática, por exemplo, eles estavam trabalhando ali com sólidos geométricos, então eles tinham que trabalhar com coisas muito mais mão na massa. O outro grupo, imagina, ela estaria com 1/3 da sala de aula, estavam com as atividades mais focadas no trabalho do professor. Quando a gente consegue, dividir em grupos a sala de aula, a gente consegue que o professor dê atenção para grupos menores. E aí, como era uma rotação por estações, naquela época a gente não tinha problema sanitário, dava para ficar se mexendo pela sala de aula, então aquele grupo que estava com o professor, depois de um determinado tempo, ia para o trabalho com o computador,
quem estava com o computador ia para o trabalho mais mão na massa, e o grupo mão na massa vinha com o professor. Então, durante uma aula, o professor conseguia ficar com um terço, ou às vezes um quarto dos alunos da turma, em grupos menores. Assim, ele consegue dar mais atenção para esses alunos, entender as dificuldades desses alunos e tentar chegar mais próximo deles. Então, essa experiência foi uma experiência na rede do Rio de Janeiro. A gente teve também uma outra experiência na rede municipal com o professor Eric. A gente encontra vários vídeos do professor Eric pela internet, e ele também fazia uma proposta que os alunos, que a gente chama de sala de aula invertida, né? Enquanto essa a gente chama de rotação por estações, ele fazia uma outra que era sala de aula invertida, em que os alunos em casa tinham que assistir alguns vídeos, que ele mesmo fazia os vídeos, então os alunos assistiam alguns vídeos, respondiam algumas questões, e na sala de aula ele utilizava para o debate daquelas questões e o aprofundamento. Então, enquanto em casa ele desenvolveu habilidades cognitivas muito mais simples, né, que era assistir a um vídeo, fazer algumas anotações, na sala de aula era análise, era debate, era argumentação, eram habilidades muito mais complexas. Então, essas duas experiências foram realizadas em escolas públicas, então a gente sabe que é possível fazer, e adaptadas a cada uma das realidades. No caso do professor Eric, ele não tinha alunos, não eram todos os alunos que conseguiam fazer o trabalho em casa, porque não tinham acesso à internet, então ele organizava na sala de aula um momento em que eles podiam ter acesso aos vídeos que ele baixava, porque ele também não tinha Wi-Fi na sala de aula, ele baixava os vídeos, os alunos conseguiam assistir a esses vídeos e fazer a tarefa no próprio espaço da aula, né? Ô, Lilian, tem uma pergunta logo aqui, de Enedina, que ela está perguntando, nesses grupos que você contou, essa experiência, que tinham as 4 grupos, as 4 estações, então, assim, ela está perguntando quem é que mediava cada grupo desses aí. Excelente pergunta. Vejam só, parece, quando a gente ouve falar nisso, fala, nossa, quantos professores eu tenho que ter em sala de aula? Mas lembra do que eu falei um pouco antes, do desenvolvimento da autonomia dos estudantes? Então, o que que acontece? A própria organização do grupo já prevê um desenvolvimento da autonomia. Primeiro, com esse roteiro muito claro do que o aluno vai fazer no grupo, né? Então, tem lá, olha, este grupo vai ter que debater, conversar sobre essas perguntas e chegar numa conclusão sobre um determinado tema, por exemplo. E aqui nesse grupo, vocês vão selecionar quem vai ser o relator do grupo, né, que é aquele que vai anotar as discussões do grupo, quem vai ser o gestor do tempo, que é aquele que vai ficar atento para vocês, para extrapolar o tempo e todo mundo focar. Então, a gente costuma começar a fazer o quê? Dividir papéis dentro do grupo. Veja, essa pergunta é muito importante, porque nós, professores, ficamos nos sentindo, como assim, eu vou deixar o grupo trabalhar sozinho, se eu tenho que ficar andando pela sala. E aí, andando pela sala, a gente perde o nosso potencial, né, de professor. Nós estudamos tanto para ficar gerenciando o funcionamento da sala, se a gente pode sentar com o grupo e provocar discussões nesse grupo, e mediar uma conversa nesse grupo, né? Então, desenvolver a autonomia do aluno significa deixar claro para esse aluno que eles têm papéis dentro do grupo, que eles têm um tempo para cumprir a atividade, e que isso também faz parte da avaliação dele, né? A gente não avalia só conteúdo, a gente avalia também, quando a gente fala dos socioemocionais, a responsabilidade, a autonomia. Se a gente fica sempre centralizando na gente, resolver o que cada um vai fazer o tempo inteiro, a gente não consegue desenvolver esse protagonismo. É difícil no começo? É lógico que é. Esse aluno não tem essa cultura, mas se a gente não conseguir, não começar a fazer essa ação de dar oportunidade para esse aluno desenvolver a autonomia dele, a gente não consegue também criar, né, na vida escolar desse aluno, o desenvolvimento de alunos mais autônomos e protagonistas. O que eu sempre sugiro é, desenvolveu essa atividade, o professor ficar atento. Olha, eu percebi que aquele grupo não funcionou direito. Depois conversar, sentar com o grupo para conversar. O que aconteceu no grupo de vocês que não funcionou? Por que que vocês não se dedicaram ao que era para fazer? Conta um pouquinho. A gente vai ajudando esse aluno num autoconhecimento, né, dele conseguir entender por que que ele não está desempenhando o que ele deveria ter feito naquele momento. A gente traz para uma discussão que não é eu vou chamar a atenção do aluno, vou dar bronca porque o aluno não fez, né? Vou ficar lá falando, fulano, vamos sentar, você não está fazendo. Não, deixa o grupo acontecer. Eles mesmos se autorregulam. E isso desde os anos iniciais. Não é dizer, o aluno disse, não, desde os anos iniciais. Se a gente consegue trabalhar com esses alunos nessa autorregulação,
desde os anos iniciais, a gente vai ensinando esse aluno a viver em grupo, de forma colaborativa, respeitosa, empática, né, que são competências essenciais que a gente precisa desenvolver nos seres humanos, né, não só nos alunos, né. Ô, Lilian, tem, assim, eu tô vendo aqui um outro, assim, o chat tá pipocando de Ai, perguntas que e de ótimo. comentários, E aí tem aqui, assim, né, Kilma Maria da Silva, eu já vi que o olhar dela é para a educação infantil, né? Então, ela está perguntando algumas questões bem relacionadas na educação infantil, né, como vai ser o grande desafio para os professores, né, que ainda não têm o entendimento dessa nova construção. Né? Então, ela queria saber um pouquinho como é que também, para esses profissionais, como é que fica na educação infantil, certo? E tem uma outra pergunta aqui, também de Ana Marques, que é olhando para a questão do público-alvo da educação especial, né? Também o que é que a gente poderia estar, né, pensando nesse estudante que tem, principalmente no caso aqui, ela colocando deficiência intelectual. Né? Então, a pergunta dela é: o ensino híbrido destaca-se no século XXI. Como poderíamos potencializar diferentes momentos em torno da educação especial em referência para o aluno com deficiência intelectual? Né? Porque eu acho que você colocou esses exemplos, aí eu acho que todo mundo aqui agora está pensando, né, em todas as suas possibilidades. Claro, que ótimo, que ótimo. Olha, na educação infantil, a gente tem uma diferença, óbvio, né, pela faixa etária das crianças, e a dependência é maior que elas têm dos adultos, isso sem dúvida alguma. Então, só para dar um exemplo, eu trabalhava já com esse modelo quando eu era professora de educação infantil, e a gente fala que a gente tem que aprender muito com a educação infantil, né? Quando a gente falava dos cantinhos de aprendizagem da educação infantil, não tem? Então, o cantinho ali em que as crianças estão trabalhando com os livrinhos de leitura, o cantinho em que as crianças estão trabalhando com os materiais concretos, né, ou com a casinha, com a brincadeira ali com os materiais. Então, a gente já trabalhava com essa ideia de cantos, né. Então, na educação infantil, a gente também consegue fazer esse trabalho e muito, aliás, o professor de educação infantil já faz um trabalho muito, ativo, né, de colocar realmente, ninguém fica explicando o conteúdo para educação infantil, né, a gente constrói com eles esses conteúdos, né. Agora, a gente vai desenvolver a autonomia de acordo com a faixa etária da criança, né, então, quanto menor a criança, mais ela precisa dessa atenção. Então, quando a gente organiza essas crianças em grupo na educação infantil, a gente pode sim, delegar algumas tarefas para essas crianças fazerem, com uma supervisão mais próxima do adulto, né. Então, quando eu digo: "Olha, o professor vai ficar com um grupo menor", ele pode ficar com esse grupo menor, mas ficar mais atento a supervisionar o restante da turma. Então, isso é essencial. Agora, já desde a educação infantil, a gente já faz um trabalho de descoberta, né. A gente sabe que lá na BNCC, a educação infantil traz como fio condutor as brincadeiras e as interações, né. Então, o brincar na educação infantil é que leva essas descobertas. Mas a gente também tem na educação infantil a importância do autoconhecimento, né, da criança trabalhar essa ideia de autoconhecimento, dela fazer então a gestão do tempo dela, né, então a gente dizer: "Olha, ela ainda não conhece o relógio, né, as crianças vão aprendendo a lidar com as horas, né, conforme vai passando a escolaridade, mas a gente dizer: "Olha, dá tempo de fazer mais uma rodada dessa brincadeira, então vamos ficar atento, fazer mais uma rodada desse jogo e depois a gente finaliza". Então a gente vai trazendo alguns marcadores temporais que vão ajudando a criança da educação infantil a se organizar, né. Então, a gente pensa no trabalho com metodologias ativas em todas as faixas etárias, e também com todos os públicos, respondendo à segunda questão. Quando a gente pensa em necessidades educacionais especiais de todos os âmbitos, né, tanto, numa deficiência intelectual, quanto as crianças que tenham outros tipos de necessidades, a gente entende que quando a gente olha para a personalização, a gente está olhando para todas as pessoas, né, independente da maneira que elas lidam com os conteúdos. A gente precisa entender como é que essas crianças aprendem melhor, como é que esses estudantes aprendem melhor. Então, no caso da deficiência intelectual, e que a gente fala: "Olha, a gente precisa de um apoio maior", a gente conseguir oferecer atividades que sejam adequadas à faixa etária, incluí-las no grupo, né. Então, então eu vou separar os, não, inclui no grupo. Você poder ter as crianças que tenham uma deficiência
intelectual, lidando com as outras crianças, ajuda a gente a gerar a responsabilidade, a empatia, e também ajuda essas crianças a tentarem, a buscarem formas de avançar dentro das suas limitações. Então, a gente conseguir incluir no grupo é um desafio, mas tem que ser um desafio de todo mundo, do próprio grupo acolher aquela criança, do próprio grupo entender o que que eles podem fazer para o colega, né? Então, é um jeito da gente também ensinar a viver em sociedade, né? Porque na sociedade não é todo mundo igual, né? Se a gente consegue fazer essa micro-sociedade acontecendo em sala de aula, a gente também consegue desenvolver competências socioemocionais que são fundamentais na escola, né? É a educação inclusiva mesmo, Lógico, né, de Júlia, que verdade, você né? está falando. Exatamente. Ó, Gleciane Maia, ela traz também uma pergunta assim, numa outra direção, falando sobre o nosso estudante. Como ajudar um aluno com autoestima baixa a partir de sua condição social? Ou seja, um aluno que não se sente inserido no mundo tecnológico. Uhum. A gente está vivendo muitas realidades agora, né, em relação ao acesso ao mundo tecnológico, então tem famílias que têm mais condições, dependendo até da localidade em que elas vivem, né, famílias que não têm as mesmas condições. O que eu sempre acho importante a gente pensar é que, assim, a tecnologia é mais um recurso. Eu acho que a gente tem que ter muito isso em mente, não é assim: "Ah, se eu não tiver tecnologia, estou fora", né, então, não é isso, é mais um recurso. Quais são os outros recursos que a gente pode utilizar para esse aluno aprender, né? Então, se a gente conseguir dar esse valor, dar esse potencial das diferentes formas de aprender, a gente também consegue, entender, as diferentes realidades, e oferecer estratégias que contemplem aqueles estudantes que também que não podem se inserir porque não têm uma conexão ou que não têm a tecnologia. Então, o que que a gente pode oferecer para eles? A gente pode oferecer a oportunidade dele desenvolver alguns projetos que não necessitem das tecnologias digitais? Pode. A gente pode pedir para esse aluno participar, por exemplo, na construção de um projeto, eu vi alguém falando aí sobre aprendizagem baseada em projetos. Ele pode ser a pessoa responsável por ajudar a desenhar o protótipo desse projeto, ajudar a planificar esse projeto, então fazer o desenho disso, né, então a gente tentar entender como é que a gente integra cada um dos estudantes a partir da realidade deles. Olhar para a realidade deles, né, tem uma área, né, a gente fala do design thinking, né, o DT, que é você entender quem é esta pessoa que está do outro lado, que é o pensamento de design, né, para a gente poder traduzir e ajudar aí a Máurea na tradução também, né. Então, o pensamento de design, como é que alguém que vai desenhar alguma coisa faz esse desenho, entendendo quem é o público. Então, os professores têm que olhar um pouco, né, isso a gente consegue fazer muito bem, acho que a Ana Selva já fez esse comentário, né, o quanto as escolas têm se desdobrado para entender quem é o meu público e o que que eu posso oferecer para esse público que vai fazer sentido para ele, né. Joia. Ô, Lívia, tem uma outra questão que a gente está colocando aqui, que eu já vi que alguns no chat também vão na mesma direção, e que eu acho bem importante. Porque a gente está falando agora, né? A gente está falando de ensino híbrido, a gente também está falando de educação híbrida, né? Nesse sentido mais amplo. Mas uma das perguntas que está posta aqui por várias pessoas, mas que a gente também já tinha pensado que seria muito importante da gente estar conversando aqui, é como integrar, certo? Integrar o momento presencial com esse momento online. Então, tem muita gente aqui perguntando assim, essa integração, né, essa integração, ela vai ser como? Uns vão ter a internet e outros não vão ter, e vai estar, a integração vai se dar porque tem um pedaço da turma não presencial fazendo com o meio digital e o outro pedaço presencial, ou a integração são quem tem acesso faz, quem não tem. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que é muito importante essa questão, porque de fato acho que a compreensão do ensino híbrido ela passa também sobre como você integra a questão do digital com o presencial, né, dentro dos processos de aprendizagem dos estudantes da turma, das condições que a gente tem. Então, conversa assim, fala para a gente um pouco sobre essa questão, quando a gente pensa em ensino híbrido, dessa integração, né, entre o digital e o presencial.
Uhum. A integração, Ana Silva, ela é muito importante que a gente entenda como elas se complementam, né? Então, aquilo que você solicitou para que o aluno fizesse fora do momento presencial, né? Eu vou até generalizar, fora do momento presencial, que vai ser com o digital, se ele tiver condições de acesso ao digital, pela TV, se ele tiver condições de acesso à TV, pelo WhatsApp, se ele tiver condições de acesso ao WhatsApp, ou pelo material impresso. Veja, a gente vai migrando de um conceito de ensino híbrido para uma educação híbrida. Eu acho que a gente tem que fazer esse movimento o tempo inteiro. Ah, na minha escola, eu sei que o meu público tem acesso ao digital, então eu sei que eu vou olhar para esse digital, mas mesmo eu sabendo que o meu público tem acesso, eu tenho alguns alunos ali que não vão ter acesso. Então, o que eu desenho para esses meus alunos fazerem fora do momento da escola? E o que eles fizerem fora do momento da escola tem que me oferecer dados, tem que me oferecer informações. Quando é que vai me oferecer informações? Então, vamos supor, eu fiz ali uma proposta para que esse aluno assistisse ele tinha acesso, ele vai assistir a uma videoaula e fazer algumas atividades a partir dessa videoaula. Ah, ele não tem acesso, então ele vai entrar em contato com esse roteiro que eu propus para ele, vai produzir alguma coisa, às vezes mão na massa, ele pode construir alguma coisa. E isso ele vai trazer para o digital, para o presencial. Quando ele traz essas informações do que ele fez em casa para o presencial, o professor tem que ter um primeiro momento desse encontro presencial. Primeiro, óbvio, a gente sabe que a volta às escolas vai ter que ter todo um olhar para o socioemocional, para o acolhimento, tá? Eu não estou tirando isso de lado. Então, supondo que eu já olhei para tudo isso também, eu estou olhando agora para o cognitivo. Aquilo que meu aluno fez em casa tem que me trazer informações. No início da minha aula, eu tenho que coletar essas informações. Como é que eu coleto essas informações? Eu posso coletar numa grande roda de conversa, eu posso coletar numa avaliação diagnóstica ali no papel que ele vai fazer, eu tenho que pegar as informações daquilo que ele fez em casa, tá? E aí, a partir dessas informações, eu vou ter um panorama de como é que os meus alunos vão estar em relação àqueles conteúdos. E a partir deste panorama, eu relaciono com a minha aula presencial. Vejam, não é que eu relaciono, que eu escuto tudo isso e falo, bom, agora eu vou explicar a minha aula para vocês, eu fico explicando. Perdi a oportunidade de desenvolver protagonismo, perdi a oportunidade de desenvolver autonomia, perdi a oportunidade de tudo, né? Então, a hora que eu pego essas informações, como é que eu posso coletar? Organizei os meus alunos em grupo, dadas as distâncias, tudo aquilo que a gente sabe que a gente vai precisar ter. Organizei, e aí eu vou trabalhar com grupos menores para poder entender o que eles trouxeram. E a partir do que eles trouxeram, eu vou problematizar, eu vou trazer uma questão de reflexão, eu vou trabalhar com os meus alunos a partir daquilo que eles fizeram, porque senão, o que vai acabar acontecendo? Se a gente não fizer esse movimento, o aluno que vier para a escola vai receber uma aula expositiva e vai levar a tarefa para fazer em casa, para ver se ele entendeu aquilo que eu expliquei. E tudo aquilo que ele pode ter desenvolvido nesse período não vai funcionar como insumo para eu personalizar. Então, é inverter o processo o tempo inteiro, olhar o que vem de casa, o que eles trazem, e a partir daquilo ir desenhando as minhas experiências de aprendizagem. A gente vê que a questão do planejamento, ele é fundamental, né, Línia, nesse Sim, processo, exatamente para você ter esse mapeamento de quais são as condições que você tem e tudo que for ser feito com os estudantes ser produtivo, exatamente. né? Quem tem o meio digital está produzindo alguma coisa, mas também quem não está com o meio digital também está produzindo, e as coisas, na verdade, elas se complementam, as coisas da live, né? Elas se complementam dentro do processo de aprendizagem, de construção de conhecimento, né? Eu acho que esse é um ponto que é bem importante. Aí eu queria ainda entrar nessa conversa aí sobre essa questão da integração, porque a gente vê, às vezes, algumas pessoas falando, assim, de ter momentos completamente separados, tipo assim, eu tenho aqui um componente curricular, e aí eu tenho aqui o professor que faz o trabalho presencial e o outro faz o não presencial, né, o digital. Né? E assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, não é o indicado, né? Porque quando a gente pensa que esse professor, a gente vai ter alguns professores em situação, em grupos de risco, que não vão
estar presentes na sala de aula, né? E a gente tem que entender que para a gente dar sentido para as aprendizagens dos estudantes, a gente precisa conectar os dois espaços, né? A minha sugestão é, se o professor que está em sala de aula puder planejar junto com o professor que está em casa, né, e criar uma mesma trilha de aprendizagem, então qual é a parte da trilha que é feita remotamente, qual é a parte da trilha que é feita presencialmente, funciona. Agora, se cada um fizer uma coisa, a gente vai ter duas escolas acontecendo ao mesmo tempo, e isso não é produtivo para o aluno, porque ele não consegue se apropriar daquele conhecimento no momento presente, a gente não consegue integrar, a gente não consegue integrar aquilo que ele fez remotamente com aquilo que ele vai fazer presencialmente. Então, o ideal, né, nessa situação, e na verdade é até, é, assim, o fato de poder ter algumas pessoas que vão se dedicar mais ao remoto é interessante, mas desde que aconteça um planejamento conjunto, que este professor que não vai estar presente na escola, ele possa planejar com aquele que está presente na escola. Quem sabe se formar algumas parcerias, né? Então, quem são os professores parceiros? Né? A gente está falando tanto em colaboração, em empatia, em responsabilidade. Quem são os professores parceiros? São esses. Então, esse professor vai acompanhar um pouco mais de perto a trilha no online, mas ele tem que dar insumos para aquilo que vai acontecer presencialmente. A gente sabe também que tem alguns alunos que não vão retornar, né, que não, até por serem de grupo de risco, ou terem familiares em grupo de risco. Então, como é que essa trilha pode ser desenhada para que ocorra um apoio também, para que esse professor que não está presente, não vai vir para a escola, possa apoiar esse aluno que não vai estar presente também na escola, e acompanhar, às vezes, um pouco mais de perto, às vezes num grupo de WhatsApp, às vezes acompanhar em algum formato que dê uma proximidade maior, e eles possam conectar, esses alunos possam conectar aquilo que todos vão fazer remotamente e aquilo que vai ser feito presencialmente, que alguns não vão conseguir estar presente. Então, eu acho que eu sinto como é um momento muito grande das pessoas fazerem laços, né? Eu sei que às vezes a gente tem uma tendência em falar, mas não vai dar certo, porque não tem conexão, porque não tem apoio, porque então, como é que a gente pode fazer laços, né? E entender como é que essas fragilidades podem ser potencializadas por algumas forças, né? Então, olha, tenho essa fragilidade, mas como é que eu apoio para que essa fragilidade seja minimizada, né? A gente sabe que o que a gente está fazendo esse ano é minimizar essas lacunas todas, né? A gente, em nenhuma rede, né, acho que do mundo, não vou nem falar que é do Brasil, é do mundo, a gente vai dizer que os estudantes conseguiram ter o mesmo ano letivo que eles teriam presencialmente, com tudo que as redes estão se desdobrando. Ninguém vai conseguir fazer isso. Mas o que a gente pode fazer para tentar minimizar essas lacunas todas, né? E com certeza crescer também, né? Sim. No sentido da gente se apropriar de novas, assim, de repensar um pouco também os processos de ensino e aprendizagem. Eu acho que isso é tudo, assim, um momento também importante, Lilian. Veja, eu estou aqui com, assim, duas perguntas, eu vou colocar as duas. Uma é mais um esclarecimento da Thelma Silva, que ela diz assim: Lilian, ainda não entendi como é que eu trabalho em grupo com distanciamento, né? Como é que isso é possível? E uma outra que você já tinha tocado aí, e aqui a pergunta está bem forte, que é da Priscila Novaes: como é que seria a avaliação dentro do ensino híbrido? Né? Como é que seria esta avaliação? Se será uma avaliação híbrida também? Ou seja, como é que é essa avaliação? Da Priscila Perfeito, perfeito. Novaes. Bom, eu acho que um ponto muito importante, gosto muito de falar de avaliação, em relação à colaboração, né, com distanciamento, a gente tem que organizar a aula para esses momentos de colaboração, né, porque com distanciamento não dá para falar muito baixo, né, eu estou ali do outro lado, eu vou ter que falar alto para poder colaborar com a outra pessoa, né, então a gente organizar o espaço da aula para esses momentos, e dependendo da quantidade de alunos que a gente tiver presencialmente, até fazer alguns momentos colaborativos mais amplos, né? Então, tem um exemplo que a gente utiliza nessas situações, que é o seminário socrático, né? Que é o seminário de trabalhar com argumentação, como é que você complementa o que o outro falou, trabalhar com algumas estratégias de aprendizagem visível, né? Em que um aluno começa, o outro continua, e o professor consegue fazer essa gestão, chamar algum aluno para ser o protagonista dessa gestão do grupo maior, né? A gente até vai ensinar
mais os alunos a trabalharem colaborativamente com essa mediação mais coletiva, né? Então, a gente vai ter que pensar, por exemplo, mas eu preciso dividir para o professor estar mais perto do grupo, né? Então, como é que eu faço para ficar mais perto do grupo? Eu posso dividir a minha sala em 2 grandes espaços, né? Sempre pensando que a gente vai estar vivendo um momento de transição, mas logo vai ter uma vacina, logo vai estar todo mundo bem, e se a gente for aprendendo a lidar com essa ideia de colaboração, com esse desafio de agora, imagina como a gente vai estar muito bem para trabalhar com essas questões depois, né? Então, acho que a gente vai tentando organizar dentro desses momentos. Uma outra questão que eu acho que é bem importante olhar é a questão da avaliação, né? A avaliação, ela é uma questão muito importante, porque a gente fala, e aí até na perspectiva do Zabala, que é um outro autor bem importante para a gente falar de avaliação, ele vai trazer uma ideia de uma avaliação formativa, não só o Zabala, aqui no país a gente também tem a Hoffman, que tem textos muito importantes sobre avaliação, uma ideia de uma avaliação formativa. O que é essa avaliação formativa? É uma avaliação de processo. A gente tem uma avaliação diagnóstica, que é para saber, olha, como é que o aluno está em relação a este conhecimento. Vejam que a avaliação diagnóstica é aquela avaliação que funciona no início de um conteúdo, né? Não é no início do ano, né? No início de um conteúdo. Eu entendo quais são os conhecimentos prévios, e aí, a partir desses conhecimentos prévios, eu avanço em relação a um conteúdo que eu estou trabalhando. E eu vou acompanhando estes resultados. É uma avaliação que a gente fala que ela é baseada em evidências. Então, vamos supor, depois de aprender de trabalhar com essa parte do conteúdo, ele ia ter que diferenciar os materiais, né? Como eu dei um exemplo lá no começo, o que eu espero de resultado? Eu espero que ele faça um texto explicando a diferença. Eu espero que ele faça uma maquete explicando as diferenças. Então, eu vou recolhendo evidências a cada tempo de trabalho com uma determinada habilidade. E aí eu tenho o que a gente chama também de avaliação final, ou somativa, em que a partir de várias coletas de evidências, eu chego a uma evidência, a uma avaliação final. Essa avaliação de processo, ela pode ser obtida de diferentes formas, ela pode ter diferentes instrumentos para recolher essas evidências, e ela também se baseia nem sempre em notas, né? Ela também pode se basear no que a gente conhece como aprendizagem, a utilização de rubricas para acompanhar a aprendizagem, em que a gente vai ajudando o aluno a perceber, olha, você já conseguiu isso, vamos ver, o que você precisa para avançar? E na próxima coleta de evidência, você já você estava no muito bom e você passou para o excelente, né? A gente tentar sair um pouquinho apenas das notas nesse processo, né? Então, é um outro jeito da gente olhar para a avaliação e que considera, muitas vezes, até percursos mais individuais. A gente fala, olha, esse aluno conseguiu avançar desse nível da rubrica para esse, então ele estava no regular, agora ele já está no bom, né? E a gente trabalhar um pouquinho com essas questões, né? Isso mesmo, assim, é um outro desafio também, né, Eline? A Sim. gente poder pensar, né, a avaliação nesse momento, ainda mais assim, um momento que a gente sabe que a gente está vindo de um momento sui generis, né, diferenciado, em que os estudantes estão tendo acesso, alguns estudantes não têm acesso, mas que a gente precisa não só ressignificar o processo de ensino e aprendizagem, mas também a forma como a gente acompanha e avalia esse processo. Né? E acho que é muito importante quando a gente pensa essa questão de você estar avaliando processualmente. Né? Eu acho que isso ajuda muito o professor, inclusive, a poder perceber o que é que ele precisa replanejar dentro do processo, né, de ensino e aprendizagem que está sendo colocado, né, diante das questões que os estudantes ainda têm dúvidas, né, que estão ainda com dificuldades. É realmente um desafio. E aí eu estou aqui agora com várias questões, minha perguntando assim, vou ler para vocês algumas que são bem, vão assim, na mesma direção. Quais as recomendações que você considera essenciais, que não podem deixar de acontecer no ensino híbrido? Essa é de Lourdes Espava. Aí tem outra aqui da professora Sandrele Lima, que diz a mesma, assim, na mesma direção. Qual o exercício inicial que nós, professores, podemos realizar nesse período do ensino híbrido?
E aí ela pergunta até assim, há algum site de experiências, indicações que podemos buscar para ampliar esse conhecimento? Bom, o que a gente percebe como desafios, né, eu acho que algumas pessoas escreveram por aí, né, tudo é um grande desafio, o Cleiton escreveu agora, né, o grande desafio tem muito a ver com uma cultura escolar, tá, eu acho que esse é o principal desafio. Tanto um desafio da nossa cultura escolar, né, como é que a gente, como é que a gente passou pela escola, né, como é que foram as nossas aulas, e às vezes como é que foi até a nossa formação na licenciatura ou na pedagogia, né. Muitas faculdades têm, não trabalham tão especificamente com uma formação de um professor para lidar com esses desafios, tanto do mundo digital, quanto os desafios de uma aprendizagem mais ativa, né. Então eu penso, né, e acredito muito nisso, que nós, enquanto professores, somos eternos aprendizes, né, a gente o tempo inteiro está aprendendo, está reconstruindo, está revendo práticas, então eu considero que isso é muito, muito importante, né. Eh, os desafios principais estão relacionados aos papéis, né, então esse papel do professor, que cada vez que ele vai planejar uma aula dele, ele tem que pensar o quanto eu estou oferecendo de protagonismo para esse meu aluno. Cada vez que ele vai planejar um roteiro impresso, que ele vai mandar ali para as famílias e vai entregar para os seus alunos que não estão presencialmente na escola, ele pensar como é que eu organizo esse roteiro para que o meu aluno tenha um papel protagonista, que pode ser olhando pela janela dele, analisando como é que está o céu, e também pode ser em matemática, ele trabalhando com as medidas, ele vai medir ali o tamanho de uma mesa, o tamanho de uma cadeira, e vai pensar sobre noções de medida, né. Então, em todas as áreas a gente consegue, em todas as áreas de conhecimento, a gente consegue colocar esse aluno em ação, tá. Existem muitos, materiais, principalmente para quem trabalha com formação, nós trabalhamos junto ao Grupo Reúna e ao Instituto Reúna e à Fundação Lema, auxiliando no desenho de percursos formativos, né. Então quem está aí na sua rede, que é coordenador e que é formador, nós desenhamos, eu fiz a análise, apoiei na hora de fazer uma leitura dos roteiros, para ver o quantos roteiros estavam conectados com uma aprendizagem mais ativa, e a gente da tríade educacional participamos da construção dos roteiros de ciências. Então, assim, existem roteiros formativos que as redes podem utilizar, estão lá disponíveis gratuitamente, com slides, com todo o material que vocês podem utilizar para a formação, né, dos professores da rede. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E o outro ponto, né, em relação ao ensino híbrido, a gente tem uma comunidade no Facebook de ensino híbrido, né, que é baseada no livro e nos materiais. A gente começamos a fazer algumas lives, e no próprio site da Tríade Educacional, a gente tem alguns tutoriais que são de uso de recursos digitais para aqueles que têm acesso, tá? Então, também convido vocês a olharem lá ali no site, tem uma biblioteca, uma videoteca, várias videoaulas que nós produzimos, e estão disponíveis gratuitamente para inspirar os professores para olharem um pouco para essas questões, né. A gente sabe onde encontra os roteiros, eu posso colocar aqui no chat, ou alguém, eu vou pedir aqui no chat privado, eu vou colocar onde que encontra, e talvez vocês podem projetar aí embaixo. Então, a gente tem vários materiais que podem ser utilizados, e que estão disponíveis gratuitamente, né. Alguém falou também aqui no chat sobre o novo ensino médio, isso já vai ajudar numa reflexão do novo ensino médio? Vai ajudar muito. Eu participei da redação dos referenciais para elaboração dos itinerários formativos, e os itinerários formativos do ensino médio, eles têm um foco nessa aprendizagem ativa, né, então auxilia muito, a gente avançar para essa construção de conhecimento mais com foco numa aprendizagem ativa, né. Perfeito, Lívia. Eu acho que assim, que a gente vai beber muito dessa fonte aí, né, lendo, discutindo, aprendendo junto com vocês. Eu estou com alguns professores aqui que eu vou ler alguns comentários, Lívia, já por conta da hora, porque aí depois você faz um apanhado aí geral do que está sendo colocado. A Luciana Lima, ela coloca que ainda está com dificuldade de perceber como é que ela vai trabalhar com o estudante que não tem acesso à internet,
Eu acho que ainda é aquela questão do ensino híbrido e da educação híbrida, né, que você já veio pontuando, né? Então, tem aqui, tem vários elogios, né, e tem também a questão dos estudantes de Maria Socorro, que ela fala sobre o público da educação de jovens e adultos. E aí ela coloca como trabalhar com os estudantes da EJA se eles não respondem positivo às aulas remotas. Eles já apresentam dificuldades em aulas presenciais. Imagine com aulas híbridas, certo? E aí, outra aqui que eu acho que é interessante, que está sendo colocada aqui, também tem um comentário que eu vou ler aqui, porque eu achei a avaliação na perspectiva que a professora Lília colocou é uma prática para a vida inteira, não apenas para momentos de pandemia. Nós precisamos rever os nossos conceitos de avaliação, do Elmar Herculano. Então, tem várias pessoas aqui parabenizando também, e eu acho que está bem instigadora essa conversa da gente, eu acho que é esse o grande objetivo, certo? E aí, assim, acho que outras questões estão muito falando aqui também, perguntando, que eu tenho aqui, né, assim, várias pessoas também falando sobre o papel das famílias nessa mudança que está sendo proposta, que vai ter que ser proposta, na verdade, porque a gente não tem como, vamos dizer assim, conseguir complementar nossa carga horária se a gente não trabalhar, né, com uma educação híbrida nesse ano de 2020. Aí era bom você conversar, falar um pouquinho também sobre isso, Lívia. Muito bom. Eu acho que a questão da educação de jovens e adultos, né, ela é um desafio, é mais um desafio, né, acho que desafios não faltam, né, ela é um desafio, principalmente nesse período, quando a gente pensa que muitas famílias estão vivendo, né, uma situação difícil, né, por todo o distanciamento, e às vezes a própria dedicação que tinham aos estudos, ela foi substituída agora por outras preocupações, né, então eu vejo sim como um grande desafio, e eu utilizaria muito do contexto, né, e até numa visão freiriana, né, usar muito do contexto da realidade desses adultos para que eles possam se engajar com o conhecimento. E eu vejo, né, e a gente tem discutido muito sobre isso, que nesse momento menos é mais, né? Então as escolas poderem selecionar quais são as habilidades essenciais nesse ano e como é que eu olho para essas habilidades. Não adianta a gente querer passar por tudo, dizer, mas eu vou ter que olhar tudo que eu teria que trabalhar esse ano e dar conta de tudo. Não vamos dar conta de tudo, né? Então, que a gente consiga selecionar algumas habilidades essenciais e, a partir delas, olhar um pouquinho mais a fundo o que eu consigo olhar para essas habilidades que se conecte com o meu jovem, com o meu adulto, que está, nesse momento, com muitos mais desafios do que a educação, né? A gente vê a necessidade, sim, da gente pensar essa educação híbrida como um diferencial, e o que eu queria trazer é que, assim, por mais que seja um desafio, por mais que esteja nos deixando com tantas dúvidas, com tantas preocupações, a gente vê como uma possibilidade de avançar, se a gente realmente entender que mudar o jeito de construir a escola daqui para frente, né, e não é nem falar de novo normal ou qualquer coisa do gênero que a gente tem ouvido falar, mas é pensar assim, o que a gente leva de aprendizados, né? A gente leva de aprendizados do quanto a gente precisa desenvolver uma escola que seja cada vez mais inclusiva no sentido de colocar o aluno como protagonista. A gente só vai evitar a evasão, né, escolar se a gente mudar o jeito que a gente faz a escola. E não é mudar do dia para a noite, a gente sabe disso, mas é promover mudanças que engajem mais os alunos com o estudo, né? E isso não é só a gente ter mais recurso, ter mais, a gente conseguir mudar um pouco essa mentalidade de o que é colocar o aluno no centro do processo. A ideia de educação híbrida vem com esse desafio. Como é que a gente planeja as nossas aulas, colocando mais esse aluno como protagonista, tá? Então, acho que esse é um ponto essencial para a nossa reflexão, né? Verdade. E aí tem um ponto aqui que estão colocando aqui, várias pessoas estão colocando, né, de que nesse momento que a gente está vivendo, veja, esse momento não é um momento de ensino híbrido, na verdade, a gente só está, né, vamos dizer assim, levando aulas, videoaulas para a sala de aula, para a sala de aula não, para
para as famílias, para os estudantes, mas de fato não tem essa interação tão presente, salvo quando os professores conseguiram de fato fazer, né, esses grupos, e por isso que as experiências, vamos dizer assim, desenvolvidas por professores, elas têm sido muito efetivas, porque elas têm garantido essa interação, mas eles estão perguntando muito assim, será que, veja, esse estudante que hoje, ele já foi, entre aspas, sobrecarregado de videoaulas, né, de trabalhos, vamos dizer assim, online. Será que ele ainda vai ter vontade de trabalhar de forma online quando a gente voltar? Será que ele ainda vai aguentar trabalhar de forma online? O que é que a gente precisa fazer para engajar esses estudantes, já que muitos desses hoje já não estão mais engajados? Uhum. Na verdade, né, o que a gente tem que entender como um potencial nesse retorno é a relação humana, né? É a relação entre pessoas. Isso tem que ser o nosso foco agora nesse retorno. E na relação humana, se considera a gente pensar, então, mas eu vou abandonar os conteúdos são importantes, são essenciais, mas agora a gente vai dar um foco para a relação entre pessoas e os conteúdos vão vir como um jeito da gente trabalhar essas relações humanas. Então, quando eu falo de um debate, de uma conversa entre grupos, do professor mediar uma discussão, porque nós vamos também o tempo inteiro só ficar tratando do quanto foi triste esse período. A gente vai, é óbvio, trazer isso, mas vamos avançar, né? Vamos olhar para frente, né? Então, abraçar essas dores, abraçar à distância essas dores e trazer um potencial de crescimento a partir disso, né? Então, o digital em casa, não é que a gente vai dizer, olha, agora a gente vai ter que continuar dando o mesmo enfoque, ou quem conseguiu trabalhar lá num Google Classroom, vamos encher de videoaula, não é isso. É trazer agora o potencial da gente ver como o aluno pode aprender com o digital dentro daquilo que é necessário para este momento de retorno. Então, não é ficar fazendo mais do mesmo, mas, olha, então a gente vai ter que agora pensar em apoiar aqueles alunos que vierem com uma defasagem maior, né? A gente sabe que muitos deles não se envolveram nesse processo, a gente vai precisar de um apoio para esses alunos que estão com uma defasagem maior, e pensar o que do digital pode nos apoiar em relação a isso. O que a gente sabe é que, assim, o digital em si, se ele tiver voltado para ampliar as experiências de aprendizagem, ele faz sentido. Para fazer só a videoaula ou só esse tipo de coisa, não precisamos disso agora. A gente voltou para o presencial, então o digital vai impactar, voltou, né? Quando voltarmos, o digital vai impactar, voltou, já estou no futuro. O digital vai impactar trazendo aquilo que realmente faça sentido nas aprendizagens. É muito bom senso, é muita discussão coletiva, é muito professor se apoiando, e eu sei que a gente, às vezes, né, o tempo vai passando, a gente vai começando a dar uma sensação de, ai, nada dá certo, falta tudo. Eu sei que falta muita coisa no país como um todo, mas que a gente consiga ter um pouquinho desse olhar, olha, o que eu faço a partir desta realidade que eu tenho, né? Me lamentar em relação à realidade, é óbvio que a gente se lamenta, a gente queria que tudo fosse muito diferente, mas a partir dessa realidade que eu tenho, o que eu faço? O nosso foco como educador sempre foi, eu sei que continua sendo, só de a gente ter a quantidade de pessoas que estão se envolvendo e participando aqui no chat, a gente sabe que as pessoas, os professores são profissionais, né? A gente tem uma profissionalidade docente que nos engaja a querer fazer o melhor para o nosso estudante. Então, agora é o momento da gente fazer isso, sem se sobrecarregar, né? Eu vi que aqui no chat a gente está trabalhando. Não é sobrecarregar, é selecionar o que eu vou fazer e onde que eu vou colocar as minhas energias. Eu não preciso dobrar a minha carga horária, triplicar a minha carga horária. Sou professora ainda, estou em sala de aula, estou com os alunos do ensino superior, da pós-graduação, mas são alunos do mesmo jeito, e a gente faz uma seleção. Como é que eu vou otimizar o meu tempo de dedicação fazendo uma boa curadoria? Mas eu tenho que fazer vídeo. Você não precisa fazer vídeo, faça uma boa curadoria, para ali, a gente sabe fazer isso de uma forma mais objetiva, né? Então, a gente conseguir fazer essa seleção e otimizar o nosso tempo, dar o melhor da gente naquele tempo que a gente vai se dedicar à formação dos estudantes, né? Então, não é uma visão de querer tapar o sol com a peneira ou qualquer coisa do gênero, mas é parar para olhar, colocar o pé no chão e falar qual é a realidade que eu tenho, o que eu posso fazer de melhor para avançar, né? Para avançar num potencial de trazer um aluno mais protagonista, né?
Lilian, assim, a conversa está terminando, ela está boa demais, viu? Mas a gente tá no nosso tempinho, assim. Mas eu acho que você traz, assim, excelentes contribuições também para que a gente, professor, possa pensar nesse momento, né? Como a gente também se organizar, né? Como a gente poder olhar para essa sala de aula e fazer essa personalização de uma sala, não é estudante, é estudante, né? Que a gente possa pensar as formas como a gente vai poder trabalhar de forma híbrida, né? Se o digital vai entrar, como ele vai entrar, eu acho que esse é um ponto que é bem importante, né? E que, de fato, assim, eu vejo muito forte a questão de planejamento, né? Eu acho que o planejamento, ele se torna, de fato, assim, super importante nesse momento, né? Porque eu tenho não só que planejar em função do que os meus estudantes conseguiram, né, aprender nesse período, não presencial, apenas não presencial, quais são esses objetivos, né, essas habilidades prioritárias. A gente fez sim aqui no Estado um documento de reorganização curricular, então a gente tem essas habilidades prioritárias para dar esse norte, né, do ponto de vista dos processos de ensino, né, e aprendizagem aqui nesse ano, né, mas especialmente que ele possa, vamos dizer assim, organizar situações de aprendizagem que façam sentido para os estudantes. Né? E o que eu gosto muito de dizer é que eu acho que nesse retorno a gente vem com um aspecto fundamental, que é o presencial, né, que sempre, né, eu acho que a gente, até agora, a gente está sem esse presencial, mas quando chegar o dia, né, desse retorno, a gente não tem aqui data aqui ainda no estado de Pernambuco, mas a gente vai ter exatamente esse diferencial do poder o professor já ter acesso aos estudantes, né? Exato. Mesmo que seja esquema de rodízio, mesmo, mas ele já vai ter o acesso ao estudante. E aí, para a gente ir fechando, Lili, essa conversa assim tão boa, eu queria que você dissesse assim, no final, assim, que mensagem que você dá para a gente, para a rede, para gestores, para professores, você com essa experiência tão grande já em ensino híbrido, e a gente que está aqui começando, especialmente nesse processo, né, aqui no estado de Pernambuco, com todas as etapas, né, então a gente tem educação infantil, tem anos iniciais, anos finais, ensino médio, as modalidades. Então, assim, o que que você diz assim? O que que você acha assim que por onde a gente começa, por onde a gente vai? Né? Já deu várias dicas de estudo, a gente já vai estar dentro dessas. Mas assim, o que que você pode colocar para a gente poder fechar esse momento tão rico para todos nós? Ana, olha, eu acho que assim é essencial a gente compreender enquanto professores, né, enquanto educadores, que a gente está falando tanto de colaboração, de empatia, de personalização, e lembrar que isso vale para a gente também, né? Então, a gente poder trabalhar em grupo, trabalhar com o outro, né? Aquela humildade da gente dizer, eu não sei, eu preciso me associar a algum colega, a um grupo de colegas, eu preciso trabalhar de uma forma colaborativa. Eu acho que esse ponto da gente entender a potencialidade que a gente tem no coletivo, sabe, da gente se unir a favor da educação e de se unir para aprender uns com os outros, eu acho que seria a minha principal mensagem, entender que a gente, enquanto educador, estamos aprendendo o tempo inteiro, e como estamos aprendendo, temos uma curva de aprendizagem, então talvez a gente comece experimentando e com muitas dúvidas, mas se a gente tiver apoio dos outros, e o outro pode ser tanto o meu colega par mais experiente, quanto o gestor, né, o coordenador, as regionais, a equipe que vai ajudando esse grupo a se fortalecer, e muito planejamento, muita discussão para planejar colaborativamente. Eu acho que você trouxe a questão do planejamento, a gente sente o quanto isso é importante, e para a gente conseguir isso é com muita humildade, né? A gente parar a todo momento e dizer, eu não sei sobre isso, eu preciso estudar, eu preciso aprender, né? Porque muitas vezes a gente vai acreditando que, eu já estudei tanto sobre isso, já ouvi tanto sobre ensino híbrido, tá bom. Não, o tempo inteiro eu estou estudando, estou querendo aprender mais. Acho que todos nós termos essa humildade de eu estou aqui para aprender, e quanto mais eu demonstrar essa minha abertura para aprender, mais eu deixo isso como exemplo para os meus estudantes, né?
estamos todos aprendendo juntos, estamos todos construindo juntos, né? E eu acho que isso em todas as instâncias, né, Ana? Desde dos alunos até os professores, coordenadores, gestão, todo mundo tem essa visão, estamos aprendendo juntos, né? Eu acho que essa é a principal mensagem, ninguém tem a solução, acho que se alguém disser, olha, já resolvi como resolve esse problema, ninguém tem essa solução, estamos todos humildemente aprendendo quais seriam os melhores caminhos, né? Então, eu acho que pensar nessas relações humanas em todos os sentidos, né, mais do que a gente, às vezes, levantar o que não dá certo, a gente tentar entender o que pode dar certo, e vamos tentar junto fazer isso, eu acho que é a grande mensagem que eu queria deixar, sabe? A gente tentar se unir e poder juntos avançar nesse desafio da educação do Brasil e do mundo, porque agora a gente está todo mundo junto num desafio muito maior, né, que são os desafios da saúde, os desafios da educação que a gente está se deparando. E é isso, e agradecer muito a oportunidade, adorei a participação, eu li tudo que vocês escreveram, gostei muito de ver o envolvimento de vocês e sentir que realmente eu pude estar junto aqui com a rede, colaborando nessas reflexões hoje. Lilian, a gente só tem a agradecer, já foi um grande momento de aprendizagem, estarmos juntos aqui, né? Eu acho que esse assim, foi um momento muito importante para a gente poder refletir sobre questões, né? Tirar dúvidas com quem já vem estudando, né, sobre ensino híbrido há bastante tempo e que já tem uma experiência bem maior, né, nesse processo. Então, assim, a gente aqui, enquanto rede aqui do estado de Pernambuco, a gente só tem a te agradecer por estar aqui com a gente hoje, né? Eu acho que são esses momentos que fazem com que a gente possa ir avançando e avançando com propriedade, né? Para que a gente não tenha, de repente, porque está usando a tecnologia, a gente tem um retrocesso, né? E volte só aquelas aulas, né, conteudistas que a gente já sabe que não, vamos dizer assim, elas não têm compromisso, né, com a aprendizagem em si dos estudantes. Então, assim, muito obrigada da gente para você, é muito feliz de estar com vocês aqui, e dizer a vocês, gente, que estão assistindo a gente, que se vocês gostaram dessa conversa, semana que vem nós vamos ter outra conversa sobre ensino híbrido e práticas pedagógicas. Então, a gente vai estar sempre às terças-feiras, certo? Com 3 terças-feiras seguidas, essa, a próxima e a outra, que a gente vai poder estar discutindo sobre ensino híbrido e práticas pedagógicas, entendendo da importância que a gente possa aprofundar, refletir, tirar dúvidas e construir juntos, né, esse momento e essas aprendizagens. Então, né, vejam aí o canal da série também nos outros dias, mas também na terça-feira, às 10 horas, nosso compromisso será com esse estudo, Lilian, de ensino híbrido. Ótimo, aqui todo na mundo rede, junto. Exatamente, aqui na rede estadual do estado de Pernambuco e também com os outros professores que estão aqui com a gente. Então, muito obrigada, gente, a todos. Um agradecimento ainda especial, né? Muita gratidão para nossos intérpretes que estão aqui com a gente, né? Isabela, Maura e Tiago, né? Que puderam estar com a gente aqui o tempo todo, garantindo certa ampliação de toda a conversa da gente também em Libras. Então, valeu, gente. Muito, muito, muito obrigada, né? E bom resto de semana para todos. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.